nada mais está fazendo muito sentido. Sente um vazio e você se pergunta, o que está acontecendo? Você não consegue sentir prazer em muitas coisas. E aí vem aquele pensamento, acho que eu estou em depressão. Esse vídeo fala sobre dar sentido à vida. Mas antes de começarmos, deixe o seu like. Isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se esse tipo de reflexão te interessa, se inscreve aqui no canal para receber os próximos conteúdos. Eu vou te trazer um caso de uma pessoa que eu atendi. Ela chegou com muita convicção que estava em depressão. Ela dizia exatamente isso. Eu tô sentindo um vazio, sabe? Eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. É como se a vida tivesse perdido todo o sentido. E aí a gente começou a conversar. Ao longo das sessões, eu fui puxando na memória dela momentos em que ela se sentia bem, que a vida preenchia. E aos poucos, ela foi trazendo. E conforme ela falava, até a expressão dela mudou. Quando ela viajava, por exemplo, ela dizia, é como se eu fosse outra pessoa, como se eu me encontrasse ali. E aproveitamos e conversamos o que isso trazia, o sentimento de liberdade que ela sentia naquele momento. Teve uma vez que ela decidiu ir ao cinema sozinha. Aquilo foi muito forte para ela. A gente trabalhou o sentir da própria companhia, sabe? O valor de estar com ela mesma, sem depender de ninguém. E ela me disse, é como se eu fosse a minha melhor companhia. E aquilo trouxe uma sensação boa, de um resgate, de alguém que estava adormecido. E outras coisas também começaram a aparecer. Desafios que antes ela não se permitia. E quando ela foi indo, foi fazendo, fez e viveu. Ela sentia algo diferente, sabe? Algo que preenchia. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Será que o que você está sentindo é realmente depressão? Porque percebe, nos momentos em que ela se escolhia, em que ela fazia algo que fazia sentido para ela, esse vazio não estava ali. Então o que estava acontecendo? A gente vive muito no automático, dentro de uma rotina, cheia de tem que ir, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando a gente não gosta, mas a gente vai aceitando, vai funcionando assim, como se estivesse produzindo em série, sabe? Como se fôssemos a própria fábrica. E aí no meio disso, a gente vai esquecendo da gente. Então percebe uma coisa. Talvez o que você chama hoje de depressão, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Em alguns casos, claro, precisa de avaliação profissional e isso é muito importante, ok? Mas olha, dentro desse contexto que eu estou trazendo aqui hoje, percebe que quando você se permite viver algo que te dá prazer, algo muda. E pode ser simples, sabe? Mas muda o olhar, muda o corpo, muda o sentir, a forma de ver a vida. E isso acaba impactando tudo ao seu redor. E foi isso que a gente começou a trabalhar. Eu falei para ela para fazer uma listinha de coisas que ela gostaria de fazer. Simples assim. Mas na hora, ela travou. Ela olhou para mim e disse, parece muito simples, mas é muito difícil, Roberta. Porque tudo que vinha na mente dela já vinha junto com um não posso. Por isso, por aquilo, eu não sou merecedora. E aí tá o ponto. Às vezes a gente nem percebe o quanto ali tá preso, né, dentro dessas crenças. Então eu falei assim, olha, começa com coisinhas pequenas, sabe? Pequenas de verdade. E aí ela me disse que gostava de tomar café da manhã fora, mas não tinha o hábito de ir sozinha. E eu falei para ela assim, se permite, escolhe um dia, sabe? Vai, senta, fica ali, sem pressa, sem distração, sem transformar isso em mais uma tarefa. É só a sua presença. Sem contar o tempo, sabe? Respira fundo. E ao respirar, você percebe qual é a sensação que vem. A gente está tanto nessa correria do dia a dia que a gente esquece que a prioridade deveria ser a gente. A gente conversa, resolve, responde, faz.
mas quase nunca se encontra. E aos poucos, ela foi fazendo isso. Ela foi percebendo o quanto a própria presença também preenchia aquele vazio. E teve um momento que ela falou: meu sonho é fazer um dia de beleza. E logo depois, mas eu não tenho dinheiro. E eu falei: então começa se dando permissão mentalmente. Você não pode ter contradições para ter o que quer. Você quer algo e pensa ao contrário disso. E aí o que acontece? Entra em conflito. Porque tudo vibra, sabe? Tudo vibra a partir do momento que você começa a acreditar que você pode, que você é merecedora. Você vai ver que o campo, a vida, ela se organiza. Mas primeiro passo precisa estar dentro de você. Você precisa acreditar. Porque quando você se bloqueia, antes mesmo de tentar, você nem se coloca no caminho. E junto com isso, eu também sugeri algo simples. Escreve. Escreve depois de cada experiência. Escreve o medo, a resistência que teve antes. E depois, escreve o que você sentiu. O prazer, a alegria. Porque isso cria referência. E quando vier o próximo desafio, você lembra que já conseguiu sair daquele lugar antes. E isso te dá a confiança e a coragem no processo. Porque tudo é sobre você. Então talvez valha você se perguntar: será que eu realmente perdi o sentido da vida? Ou eu só me perdi de mim? Porque na depressão, de fato, nada preenche, nada faz sentido. Mas se existem momentos em que você se sente bem, que algo te toca, te envolve, te dá uma sensação boa, talvez você não tenha perdido tudo. Talvez você tenha se desconectado. E isso não se resolve com uma resposta pronta. Se resolve movimentando, com pequenas escolhas, com ajustes, com você voltando aos poucos para você. Eu quero te ouvir. Você já se sentiu assim? Já passou por esse lugar de vazio e depois percebeu que, na verdade, você só tinha se afastado de você? Me conta. Eu quero te ouvir.